Fala, Ninja! Bom, hoje eu vou conversar com você a respeito de estratégias de combate. Ora, mas o que seria estratégia de combates? Estratégia de combate é exatamente o que você tem que fazer de forma consciente para finalizar um combate o mais rápido possível. E aí eu não estou falando de um combate em competição, eu estou falando de um combate na rua. E eu gostaria que você fizesse aqui uma reflexão comigo a respeito de onde esse combate ele aconteceria, né? Então vamos imaginar uma situação: alguém entrou na sua casa. Alguém entrou na sua casa. Se alguém entra na sua casa, ele entra na tua casa para quê? Né? Na grande maioria das vezes ele entra na tua casa com você dentro para te machucar, para te roubar, estuprar, machucar os seus filhos, machucar a sua honra, né? Então é um momento extremamente delicado. Então como eu devo lutar nessa hora? Será que eu tenho que respeitar regras? E aí respeitar regras está diretamente relacionado ao quê? A competições. É aí que existem duas vertentes de treinamento. Ou você treina para competir, ou você treina para sobreviver. Ah, mas eu posso treinar para competir e resolver uma situação como essa? Sim, de fato você pode, você tem grandes chances de resolver uma situação como essa. Só que quando você é treinado para competir, você tem que respeitar o seu adversário. Numa situação real, você não respeita o seu adversário. Você faz nele aquilo que faria com que ele sentisse mais dor. Você machucaria ele das piores formas possível. E para isso, você tem o teu corpo como arma. O que seria ter o teu corpo como arma? É exatamente todas as partes do seu corpo, elas devem servir para machucar o oponente. Seus cotovelos, seus punhos, a ponta dos seus dedos, suas unhas, a sua mandíbula, o teu ombro, o teu joelho, o teu pé, o teu calcanhar, a tua canela, a tua tíbia, né? Então, todas as partes do seu corpo devem funcionar para agredir e machucar o teu oponente. Quanto? O máximo possível. Ele quer tirar a tua vida muitas vezes, e a sua energia não tem que ser menor do que a energia dele. Obviamente, se ele quer tirar a tua vida, ele vai vir para cima de você com uma força descomunal, com uma vontade descomunal. E a sua vontade, a sua força não tem que ser menor do que a dele, tem que ser pelo menos no mesmo nível. Tá? É aí que entra um pouco de conhecimento técnico. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como deve ser essa estratégia consciente de combate. A primeira coisa que você tem que pensar é que se alguém entrar na tua casa, você não tem que se esconder. Exatamente. Né? A gente vê em filmes aí, as pessoas entram na casa das outras e as outras fazem o quê? Se escondem. Se escondem e ligam para a polícia. Vamos pensar rapidinho. Quanto tempo você acha que a polícia vai demorar para chegar? 15, 20, 30 minutos, se chegar muitas vezes, né? Mas e aí? Você acha que o agressor vai demorar tudo isso para te achar? Você acha mesmo isso? Então o que você deve fazer em primeiro lugar é ir para cima do agressor. Exatamente isso. Ele entrou na tua casa, você vai para cima dele, né? Você não se esconde, você não foge. Existe toda uma estratégia familiar que não cabe aqui no vídeo, porque senão eu vou me estender muito, mas existe toda uma estratégia familiar que deve ser feita neste momento, né, para que você consiga efetuar de fato essa ação, né? Muitas vezes as pessoas que estão morando com você na casa também participam, mas para isso ela tem que ser treinada como você, tá? Em um outro vídeo, uma outra oportunidade, a gente pode comentar mais a fundo sobre essa estratégia familiar, né? O que fazer, para que quarto correr para o quarto. Quem liga para a polícia? Liga para a polícia ou não? Né? Se você tem mais filhos,
para que quarto as pessoas vão se unir, ou cada um fica no seu quarto? Né? São todas essas perguntas que é para fazer você pensar um pouquinho. Sempre importante ter estratégias definidas para que você não seja surpreendido. Surpreendido você vai ser, mas que você consiga amenizar essa ação do agressor. Então vamos lá, vamos falar sobre estratégias de combate. Eu tenho aqui alguns golpes em que eu devo iniciar o combate numa situação real, tá? E aí eu volto a falar sobre os pontos principais. Quais são os pontos principais de ataque? Como eu devo atacar esse agressor? Eu devo atacar no ponto do genital, no ponto da garganta e nos olhos. Esses são os pontos principais. Genital, garganta e olhos são os principais pontos de ataque. Ah, mas como é que eu faço isso? Ataca. Se você tem conhecimento, inicia com ataques utilizando membros do corpo com mais envergadura, que seria o caso a perna, né? Eu estou afastado, eu chuto, eu soco, cotovelada, joelhada, dedo nos olhos, né? Tem uma série de combinações que eu posso fazer isso. Mas foque em quê? Em tentar atacar esses pontos principais, certo? Numa competição, por exemplo, você nunca foca isso, porque senão você vai ser desclassificado. E esse é o grande problema da competição. Ela é importante, ela deve haver, sim, deve, tal, mas ela sai do propósito da arte marcial, que é a sobrevivência, né? Então você não é treinado para fazer isso. Isso é um problema, porque a sua mente ela é treinada. Se você é treinado de uma forma, é daquela forma que você vai agir. Se você é treinado para sobreviver, é dessa forma que você vai agir. Treinando para sobreviver, você utiliza os pontos principais, pontos esses que eu acabei de mencionar. Muito bem. Fora esses pontos, quais seriam outros? E aí eu teria articulações em geral, que seriam os pontos secundários. Articulação em geral, costelas, têmpora e nuca, tá? Estes pontos secundários são também importantes, mas menos importantes do que os pontos primários. E aí, como deve ser essa estratégia? Eu ataco primeiro os principais, depois os secundários? Exato, essa deve ser a estratégia consciente, mas se os pontos primários estiverem bloqueados pelo adversário, você vai para os secundários, sempre visando retomar os pontos principais, porque esses são os pontos que vão causar maior dano no agressor, né? Então, eu tenho duas estratégias mencionadas, que são os pontos principais, genital, garganta, olhos, e eu tenho os pontos secundários, que são joelhos, costelas, nuca e têmpora. Estes são os pontos secundários. Para quem não sabe, a têmpora é um filete de osso que está diretamente ligada com o cérebro. Se você bater ali com muita força, você traz ao oponente uma concussão cerebral e na hora ele pode vir ao desmaio ou até o óbito, dependendo do trauma que você causar nele, né? Outros pontos também utilizados na estratégia de combate são os pontos moles do corpo. E quais são os pontos moles e por que utilizar os pontos moles? Primeiro, os pontos moles são interno de coxa, abdômen, estômago, toda essa região mole do corpo e o bíceps. Horas, mas para que eu vou atacar esses pontos? Esses pontos, eles são pontos sensíveis, porém não tão sensíveis quanto os outros, mas você pode atacá-los, por exemplo, com a força e com a parte do corpo que você quiser. Por que eu estou dizendo isso? Porque parte dura do corpo do oponente, a gente nunca utiliza uma parte
mole do teu corpo para atacar uma parte dura, senão você se machuca. Então se a gente tem uma parte mole para atacar, eu ataco com qualquer parte do meu corpo que eu vou causar dano a ele e não vou causar dano a mim. Então eu posso chutar o mais forte que for, eu posso socar o mais forte que for, entendeu? Então eu posso utilizar golpes mais potentes possíveis que eu vou causar danos. Por quê? Porque são partes sensíveis e moles. Então, de novo, interno de coxa, bíceps e abdômen. Muito bem. E, por fim, o quarto princípio de combate, de estratégia de combate, que são atacar a base do oponente. O que é a base do oponente? A base do oponente são as pernas, né? As pernas e os braços. Então ele está protegido pelos braços e ele está protegido pelas pernas. Ora, se eu não conseguir atingir os pontos principais porque eles estão bloqueados, se eu não conseguir atingir os pontos secundários porque eles estão bloqueados, se eu não conseguir atingir as partes moles do corpo do adversário porque elas estão bloqueadas, eu vou atingir a base dele, porque a base dele está exposta. E quais são as bases dele? As pernas, a região da coxa. Tem muitos lutadores profissionais que utilizam essa estratégia para minar o adversário. Exatamente. Você mina o adversário, você vai atacando tanto as pernas dele e os braços que ele vai perdendo mobilidade, ele vai sentindo muita dor, muitas vezes ele troca a base, o que isso é um facilitador para você, porque todo mundo luta com uma base principal, né? Então a minha, por exemplo, a maioria dos destros utilizam a perna esquerda frente, porque escondem um melhor golpe, o golpe mais potente na parte de trás da base. Então eu começo a chutar a base dele, a perna da frente dele, ataco a base, ataco os braços, né, os antebraços, vou atacando até que ele mude a base. Quando ele muda a base, ele já está em desvantagem. Por quê? Porque ele não está tão acostumado a lutar com a base oposta. E aí eu vou tendo maior possibilidade de vencer este combate. Então, novamente, combate consciente. O que é combate consciente? É saber exatamente o que você tem que fazer do início ao fim do combate. Então, primeiro, se tiver exposto os pontos principais, eu vou direto neles, tá? Se os pontos principais, que são olhos, genital e garganta, não estiverem expostos, eu vou nos pontos secundários, que são articulações em geral, ombro, cotovelo, joelho, né, costelas, têmpora e nuca. Se tiver exposto, eu ataco ele. Se não, eu vou para as partes moles, que são partes em que eu posso atacar com maior potência, que eu não teria problema nenhum em me machucar. E por fim, eu ataco a base dele, que seria as pernas e os braços, né? Minando assim a base, e aí eu vou fazer com que ele perca a mobilidade, e aí eu consigo dominar o combate a partir daí, certo? Muito bem, esses caminhos são caminhos conscientes, ou seja, você vai entrar no combate sabendo exatamente o que você vai fazer, buscando sempre os pontos principais primeiro, não deu, pontos secundários, não deu, partes moles, não deu, ataca a base, e assim vai fazendo essa transição, voltando aos pontos principais quando abrir, voltando aos secundários quando abrir, e assim sucessivamente. Ok? Legal, espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor como tem que ser um pensamento e a reflexão do combate consciente. Vem para Kokoro. Obrigado.